Senhora Vereadora, em representação do Sr. Presidente da Câmara, caros colegas, em primeiro lugar, meus senhores e minhas senhoras, em primeiro lugar quero-vos dar as boas-vindas em nome da Universidade dos Açores a este campus. É para nós sempre uma satisfação receber pessoas vindas de outras paragens na nossa casa e neste momento em que se está a debater um tema extremamente importante. Eu queria felicitar a secção de Filosofia do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores pelo arrojo que teve em primeiro lançar um curso na área no campus de Angra e depois de se lançar neste projeto da filosofia para crianças e adolescentes. É este, embora pense que seja filosofia para crianças o nome do projeto. Porque a filosofia, embora alguns de uma maneira de brincalhona façam alguns comentários, a filosofia é fundamental para a ciência. É fundamental porque ensina a pensar e o pensar e o articular ideias é o fundamento da ciência, é a base da ciência. Independentemente da área científica, é a base da ciência. Portanto, em nome da Universidade, o que eu quero é desejar que este encontro tenha o sucesso que pretende a organização. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Diretor do Departamento de Ciências Agrárias, Professora Magda, coordenadora da pós-graduação, e Professora Gabriela, em representação da Diretora do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais. Correto? Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, agradecer o gentil convite para vir presidir esta abertura, para estar presente, e desejar que tenham bons trabalhos. Já estive a ver o programa, que é intenso, ainda para mais durante as São Joaninas. Desejo muita motivação para conseguirem estar aqui e poder de dia. Mas as São Joaninas têm atividades durante todo o dia e, portanto, desejar-vos bons trabalhos e agradecer também a realização deste encontro aqui na terceira, que certamente enriquecerá quem virá cá participar. É uma oportunidade para todas as pessoas poderem aprender um pouco mais, especialmente com pessoas vindas de fora, como o professor de Sevilha, e, portanto, desejar que tudo corra bem. Obrigada. Eu tenho que ter escrito, para não me esquecer de nada. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Alfredo Borba, em representação do magnífico Reitor da Universidade dos Açores. Excelentíssima Sra. Doutora Raquel Ferreira, ilustre Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em representação do Sr. Presidente da mesma idade. Excelentíssima Sra. Professora Doutora Magda Costa Carvalho, uma indigna coordenadora da pós-graduação em Filosofia para Crianças da Universidade dos Açores. Ilustres convidados que se deslocaram de tão longe, com tantas horas de voo e tanta peripécia. Alguns tiveram que pagar as passagens por 2 vezes para poderem cá estar conosco. E a todos, portanto, o meu enorme agradecimento. Faça mesmo esta cara, doutora Joana, porque é verdade. Caros alunos e caras alunas, minhas senhoras e meus senhores. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Alfredo Borba, gostaria de agradecer a excelente colaboração que o Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais sempre encontrou no Departamento de Ciências Agrárias, desde a colaboração ao nível das nossas licenciaturas e mestrados, bem como todo o apoio que nos deu a quando do funcionamento de uma turma de licenciatura em Filosofia e Cultura Portuguesa no Polo de Angra do Heroísmo, que tanto sucesso teve e que, infelizmente, por razões alheias às nossas duas vontades, foi projeto que contou apenas com uma edição. Senhor Professor, Senhor Diretor, a sua amabilidade, formação humana e visão institucional são traços do seu modo de ser que sempre registamos, que o caracterizam e que muito apreciamos no seu modus faciendi universitários.
Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais agradece a sua presença neste evento e a demonstração real das relações entre a Universidade dos Açores e a Câmara Municipal, bem como queria neste momento agradecer todo o apoio que a Câmara deu a este evento. Caríssima colega Magda Costa Carvalho, coordenadora da pós-graduação em Filosofia para Crianças, que reúne este evento como um termo desta mesma primeira edição da pós-graduação em Filosofia para Crianças na Universidade dos Açores. Devo dizer-lhe, como sabe bem, que a sua chegada e ao trabalho desenvolvido pelo primeiro grupo de Filosofia para Crianças, que integrava a nossa colega Berta Pimentel Miúdo, que desapareceu neste momento, marcou o impulso que este projeto veio a conhecer nos últimos anos. O seu empenho, o seu grande interesse, aliados à exigência de uma séria formação científica nesta área da filosofia, que nos levaram até ao Brasil, ao México, à Inglaterra, à Suíça e sabe lá Deus para onde é que ela nos quer levar mais, trouxeram o Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais até à terceira para o encerramento do seu primeiro curso de pós-graduação em Filosofia para Crianças, fazendo votos para que a segunda edição seja uma realidade no próximo ano letivo. Aproveito esta oportunidade para divulgar em primeira mão a preparação do curso de mestrado em Filosofia para Crianças e Adolescentes, já em curso na Universidade dos Açores, no Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais. Certamente que o Departamento, Senhora Professora, continuará a contar consigo e com o seu dinamismo para mais este desafio académico. Finalmente, e uma palavra institucional de agradecimento à mestre Marta Barcelos, nossa representante do curso de Filosofia e Cultura Portuguesa durante a sua primeira vigência na terceira e neste ano letivo, que agora finda, nossa coordenadora da licenciatura em Estudos Europeus e Política Internacional. Mais uma vez, e nunca é demais afirmar, que o Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais lhe agradece o seu entusiasmo inabalável, a sua constante disponibilidade, a sua irradiante simpatia, dinâmica e profissionalismo que permitiram que, de antiga aluna do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais do curso de Filosofia, passasse a nossa colega e finalmente integrasse o grupo de Filosofia no Centro de Estudos Filosóficos do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais. Bem-haja, mestre Marta Barcelos, e obrigada a todos pela vossa estadia nesta Ilha Terceira. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Alfredo Borba, em representação do magnífico reitor da Universidade dos Açores, Excelentíssima Senhora Vereadora Doutora Raquel Ferreira, em representação do Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, Excelentíssima Senhora Professora Doutora Gabriela Castro, em representação da Diretora do Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores, excelentíssimos conferencistas, caras alunas da pós-graduação em Filosofia para Crianças da Universidade dos Açores, caros convidados, caros participantes neste encontro, caros colegas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Em setembro de 2012, na sessão de encerramento do Encontro Internacional Filosofia para Crianças e Adolescentes, uma escola de liberdade, que o Centro de Estudos Filosóficos organizou em Ponta Delgada, a minha querida colega, amiga e mãe por afinidade, Gabriela, cumpriu uma ameaça que me tinha feito na véspera e que eu lhe implorara que ela não cumprisse. Anunciou em público e a plenos pulmões que iríamos pôr de pé uma pós-graduação em Filosofia para Crianças na Universidade dos Açores. E porque lhe tinha eu pedido que não cumprisse esta ameaça, porque eu não tive a graça de nascer com o dom do sonho que a Gabriela nasceu,
e porque neste grupo de trabalho que nós constituímos as três, a Gabriela, eu e a Berta, sabemos bem que são os sonhos e o impulso sábio e seguro da Gabriela que nos comandam a vida e que depois do Gabriela Dixit nasce toda uma dinâmica inexplicável que necessariamente transforma a realidade circundante e que do sonho faz brotar as condições para nascer vida. Hoje, a Gabriela acabou de repetir esta façanha e, perante a minha incredulidade, anunciou um curso de mestrado. Bom, depois do anúncio de 2012, nada mais me restava do que ser a gasolina de avião, metáfora que carinhosamente a Gabriela utilizou para me designar, arregaçar mangas e ajudar a construir a nossa pós-graduação. Lançámos as redes bem ao largo, como insulares que somos, e surpreendemos-nos com as pontes que se foram criando. De Ponta Delgada, de Angra do Heroísmo, da Horta, de Lisboa, nos chegaram candidaturas. E o longe se fez perto, sempre que, semana após semana, reuníamos todas as alunas. Nesta primeira edição estivemos no feminino, pode ser que na segunda ou na terceira algum elemento masculino se junte a nós. Reuníamos então todas as alunas nas aulas através de videoconferências, do Skype, do sistema Colibri, do Moodle. Em janeiro passado, organizámos o primeiro encontro presencial entre todas, em Ponta Delgada, num fim de semana intensivo de trocas de experiências e afetos. Como o maior núcleo de alunas se encontrava na Ilha Terceira, de imediato respondemos positivamente ao repto de programar o segundo encontro presencial para Angra no final do ano letivo. E porque muitas e boas vontades juntas conseguem até o impossível, aqui estamos hoje. A iniciar este encontro que foi crescendo, extrapolou os limites de alunos e professores da pós-graduação e foi tocando outros e outras que de diferentes paragens vêm partilhar os seus saberes e as suas experiências. Enquanto coordenadora da pós-graduação em Filosofia para Crianças da Universidade dos Açores, o cargo que mais gozo e orgulho me dá dentre todos os que ocupo e que ocupei, é uma enorme satisfação estar com todos vós, dar-vos as boas-vindas ao nosso encontro e ver que temos à nossa frente dias de grandes aprendizagens. Este não foi um encontro simples de organizar. Trabalhando nós originariamente noutro campus, com todo um oceano pelo meio, dispondo de fundos ainda menos do que residuais. Novamente, com recurso ao nosso bem mais precioso, as boas vontades que nos cercam, e confiantes na hospitalidade açoriana, conseguimos reunir todas as condições para fazer de mais um sonho realidade. Assim, apenas me resta agradecer a quem nos ajuda a tornar tudo isto possível. Ao professor Dr. Alfredo Borba, que sempre acolheu de braços e alma aberta as iniciativas da filosofia no campus de Angra, desde a primeira hora em que abrimos uma turma do curso de Filosofia e Cultura Portuguesa na terceira até à presente data. À mestre Marta Barcelos, colaboradora da Filosofia na Universidade dos Açores e nosso pilar em Angra do Heroísmo. À Câmara Municipal de Angra, à Cáritas da Ilha Terceira, à Direção Regional da Juventude, ao Gabinete Europe Direct, ao Instituto Açoriano de Cultura, ao blog A Vida no Campus, que neste momento está a transmitir o nosso encontro via web, à Pérola da Ilha, Fábrica Pérola da Ilha em Ponta Delgada, à empresa Padaria Popular na Horta, às nossas alunas, a Ana Catarina, a Carla, a Inês, a Luísa, a Manuela Oliveira, a Manuela Afonso do Alfenim, a Marta, a Raquel, a Sandra e a Tânia. À engenheira Fabiola Gil, responsável pela imagem e material de divulgação do encontro, ao Noé Branco, responsável pela transmissão do evento em live streaming e apoio informático, a todos os funcionários do campus de Angra que tão carinhosamente nos ajudaram. E por último, os agradecimentos mais carregados de reconhecimento e amizade a um pequeno grande grupo de trabalho do qual tenho a honra de fazer parte, os docentes de Filosofia da Universidade dos Açores, e em especial às minhas queridas colegas na Filosofia para Crianças, a Berta e a Gabriela, suporte de todas as aventuras, companheiras de trabalho e de gargalhadas, amigas do coração. Espero que as próximas edições da pós-graduação em Filosofia para Crianças sejam tão ricas e preenchidas quanto esta, e que daqui a um ano possamos ter o coração tão cheio quanto temos hoje. Muito obrigada e bons trabalhos.
jamais refeita, vamos apenas mudar a mesa e passar para a conferência do professor Barrientos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero, em meu nome e em nome do grupo de alunas da pós-graduação em Filosofia para Crianças da Universidade dos Açores, dar-vos as boas-vindas e agradecer a presença de todos neste encontro. É de facto meu desejo que nós possamos ao longo destes dias formar uma comunidade e que possamos também pensar em conjunto. E ao meu lado, e para nos ajudar nesta tarefa, eu tenho comigo o professor José Barrientos, que inaugura os trabalhos com a Conferência Filosofia para Crianças, Filosofia Aplicada. O professor José Barrientos é professor da Universidade de Sevilha, doutor honoris causa pela Universidade Americana Cultural e elaborou a primeira tese doutoral sobre filosofia aplicada na Europa. Reúne várias experiências em diversas universidades, como Princeton, Cambridge, Yale, a Universidade Nacional Autónoma do México e Nova Iorque. Na verdade, ele é um divulgador da especialidade em mais de 50 livros, 100 artigos e capítulos e mais de 100 conferências por todo o mundo. Aliás, Barrientos Rastrojo é professor da disciplina de Filosofia para Crianças, Aprender a Ser, na Universidade de Sevilha, tem feito práticas de Filosofia para Crianças em escolas, publicado 2 livros de Filosofia para Crianças e está a finalizar um projeto editorial sobre Filosofia para Crianças no ensino pré-escolar. Eu agradeço a sua presença, com muita honra este evento, e vamos então ouvir a colaboração do professor Barrientos. Muito obrigado a professora Magda Costa, que já fuese para tomar um cafezinho. Muito obrigado aos organizadores, suponho que está a acabar coisas, e a todos os presentes. E bom, vamos começar a fazer alguma coisa. Eu normalmente costumo dar as conferências, sim, aqui, mais ou menos. Bom, espero não mover-me muito para as câmeras. Vou tentar a falar português, não conseguirei falar português, sempre falo portunhol, já tenho descoberto que não vou conseguir nunca falar português, mas bom, portunhol é bom. Vou tentar falar devagar, despacio, devagar. E bom, para mim é um prazer ficar aqui nas Açores. Para os espanhóis, eu pensava que as Açores era um anticiclón, não é apenas um anticiclón, tenho descoberto que é uma ilha. Então, a gente de Espanha tem dito que eles querem, como souvenir destas ilhas, um anticiclón, porque pode ser muito interessante para certas festividades ali. E, bom, qual é a minha ideia de filosofia aplicada? Como tem dito a minha apresentadora, eu comecei a trabalhar em filosofia aplicada. Filosofia aplicada é perto de aconsellamento filosófico, de facer cafés filosóficos. Por exemplo, aquí en Portugal, Tomás Magalhães está a facer cafés filosóficos. En aconsellamento filosófico, a persoa máis coñecida é Jorge Díaz, no sur de Portugal. E máis, por causas da vida, comecei a traballar en filosofía para crianzas. Deron a disciplina de filosofía para crianzas, invitáronme en Évora, Fernando Bento, arriba, para un congreso de filosofía para crianzas, e pouco a pouco teño desenvolvido investigações e traballos en filosofía para crianzas e, sobre todo, a miña interés en filosofía para crianzas en educación infantil. Por exemplo, eu acho que a máis representativa en España e Brasil é Angélica Sátiro, mas
dicía antes Joana Sosa que tiña de aprender de mí, eu acho que non, que sou eu o que teño de aprender de vocês. Mas, bom, nesa idea o que os organizadores pediron é facer unha relación entre filosofía aplicada e filosofía para crianzas. Eu sempre achei que había moitas relações entre un campo e outro campo. E mentras máis traballo en filosofía para crianzas, vejo que quasi os campos fican fican os mesmos. Como vou a desenvolver a miña exposición? Bom, fundamentalmente vamos a falar de semellanzas entre filosofía aplicada e filosofía para crianzas, sobre todo porque acho que moitas veces falamos de congresos de filosofía aplicada e congresos de filosofía para crianzas, e por que non facer un congreso de filosofía, non sei, aplicada en geral, ou filosofía para crianzas e filosofía aplicada, porque as ferramentas, como vamos a exprimir aquí, as definições, as ferramentas, a verdad que é utilizada en filosofía para crianzas e en filosofía aplicada. Os límites son moito parecidos, ou seja, cando eu comecei a traballar en filosofía para crianzas, as ferramentas eran quasi as mesmas. Por qué? Bueno, vamos a ver eso, mas por qué? Porque sobre todo somos filósofos. Ou seja, somos filósofos que aplicamos ou facemos ou desenvolvemos filosofía en algúns campos. Mas se somos filósofos, é normal que o que estemos a traballar fique moito perto. Falaremos de algún exemplo concreto de un workshop de filosofía para crianzas, o típico workshop de Lindman. Van ver que é quasi o mesmo workshop de filosofía para crianzas, algunhas conclusões e desafíos. Non sei quanto até que ponto vamos a chegar, porque eu non quero falar, teño unha hora, mas eu non quero falar máis de 45 minutos. Eu acho que máis tempo é demasiado. E, bom, así que até as 10:20 vamos a tentar desenvolver. Comenzamos. Semellanzas entre filosofía para crianzas e filosofía aplicada. Normalmente eu vou a dar, eu acho que há dois ramos de filosofía para crianças. A típica é a definición de filosofía para crianças argumental, que é a máis perto de Lindman. Conjunto de metodologias de promoción e mellora do pensamento crítico, creativo e cuidadoso nas crianzas e nos jovens. El fala de crianzas, mas vocês son especialistas en filosofía para crianzas. Son crianzas e jovens ou adolescentes, baseada no diálogo e na reflexión sobre experiencias, porque normalmente son feitos diálogos entre as crianzas. Tamén poden ser feitas experiencias, mas normalmente o traballo en Lindman son diálogos. Por tanto, esta sería unha definición. A cuestión é, bom, e o que é a filosofía aplicada dentro do ramo máis lógico argumental? Eu teño unha definición que integra as visões de diferentes autores. Non vou a desenvolver todas as definições dos autores, mas unha definición podería ser o que é a filosofía aplicada, o que é o aconsellamento filosófico, un proceso de conceptualización e ou clarificación acerca de cuestións relevantes, significativas e ou esenciais para o consultante, onde o objetivo do orientador é a mellora do seu acto de pensamento e ou depuración dos seus conteúdos veritativos, e o resultado para o consultante costuma ser o benestar. Se ollan esta definición, o que podemos ollar é que o que facemos é un proceso de conceptualizar. Pensen, depois vamos a ver, ou seja, por nome as realidades, criar ideas, criar teorías, por nome ali onde as cosas fican confusas. Están a ver, comenzan a ver as cuestións que fican perto da filosofía para crianzas. Realmente en un workshop moito parecido. De clarificación, e o que normalmente tentamos conseguir é mellora do acto de pensamento. Pensen en Lindman, pensen en Brenifier, na maior parte dos casos é eso. Pensen en Dina Mendoza, quero ler o libro de Dina Mendoza, non sei se ten aquí.
e depuração de conteúdos veritativos, ou seja, uma pessoa vai a uma consulta, tem um problema, o problema, por exemplo, é um problema amoroso com o seu casal, a sua parella, a sua mulher, o seu marido, e o que tentamos fazer? Vamos a desenvolver a ideia do amor. O que significa o amor, quais são as características do amor, ou seja, esse poderia ser, em parte, um workshop para crianças. O que é o amor? Ou seja, muito parecido. Mas a ideia não é apenas ter uma ideia clara do amor, é também o processo para conseguir a ideia do amor. Ou seja, com a excusa se diz? Excusa? Não, excusa, com... Desculpa, não é. Com pretexto. Com o pretexto de desenvolver a ideia de o que é o amor, o que fazemos? Desenvolvemos habilidades racionais. Criticamos as falácias das pessoas, erros de pensamento, e isto é o que estamos a fazer dentro de consultas e também dentro de talleres, workshops filosóficos. Portanto, por aqui eu dizia, bom, o que eu tenho trabalhado dentro de aconselhamento filosófico é o mesmo, ou sirve para a filosofia para crianças. Mais concretamente, mais especificamente, filosofia para crianças, o mesmo conceito de conceptualização. Vocês que têm estudado filosofia para crianças, se leem o livro de Jogar a Pensar, Angélica Sátiro e Irene de Puig. Angélica Sátiro, conhecem, suponho, brasileña, que tem trabalhado muito em filosofia para crianças e infantil. Tem um livro que recomendo, Jogar a Pensar, não sei como se tem sido traduzido aqui ou se existe em português. Sí, Brincar a Pensar, ou não sei se... porque Dina tem outro que é Brincar a Pensar. Bom, Angélica tem um livro, por isso digo que tenho de ler. Tem um livro que é Brincar a Pensar, e a ideia, uma das ideias gerais é: vamos a desenvolver habilidades conceituais. E volto para trás, definição de filosofia aplicada, processo de conceptualização. O termo é o mesmo, mas o conteúdo de conceptualização é o mesmo. Mas Brenifier, muitos de vocês conhecerão qual é uma das fases do método de Brenifier. Conceptualização, definição. E é o que ele está a trabalhar, e trabalha o mesmo dentro das consultas e dentro de filosofia para crianças. Aliás, ele começou dentro do mundo do aconselhamento filosófico. Ele começou no ano 2001, eu conheci no ano 2004, mas o seu primeiro movimento dentro de filosofia foi num congresso de filosofia aplicada, ou seja, de aconselhamento filosófico, não de filosofia para crianças, embora agora seja, eu acho que mais famoso em filosofia para crianças. Mas Linnemann, não tenho de falar de Linnemann, ele desenvolve, agora vamos a falar dentro das ferramentas, ele desenvolve ferramentas de conceptualização. Ou Sharp, a aluna de Linnemann, escribe Hospital de Muñecas, de bonecas, não sei como se tem traduzido aqui, Hospital de Bonecas, e o que faz? Isto, conceptualização, termos, vamos a desenvolver ideias. Bom, aqui temos mais não sei se conhecem Eugenio Echeverría, é um mexicano, foi o presidente da Federação Mexicana de Filosofia para Crianças, tem um livro muito bom, Filosofia para Niños. O problema é conseguir esse livro, e a sua ideia é a mesma. O que é filosofia para crianças? Desenvolver uma razão lógico-argumental dentro do trabalho com crianças e adolescentes. Portanto, definição de filosofia aplicada, processo de conceptualização e clarificação, com o objetivo de melhora do ato de pensamento e depuração de aquilo que a pessoa está a fazer. Filosofia para crianças, quase a mesma coisa. Quase. Por quê? Porque trabalhamos no mundo de filosofia, volto a dizer isso. Bom, poderíamos dizer, ou poderíamos avançar um segundo modelo de filosofia para crianças e de filosofia aplicada. Eu falo normalmente de filosofia aplicada experiencial. Eu pensava que tinha descoberto América quando já a América ficava descoberta. Bom, somos espanhóis e portugueses,
vamos a América, descobrimos América e já fica descoberta. E eu pensaba que filosofía para crianzas era apenas filosofía racional, lógica, mas cando comecei a traballar, sobre todo en infantil, as cuestións de filosofía para crianzas, teño visto que há outro modelo de racionalidade, outro modelo de razón que tamén pode ser traballado. Vamos a ver cuál é ese outro modelo de filosofía aplicada e de filosofía aplicada experiencial, de filosofía aplicada para crianzas experiencial. O que é unha filosofía aplicada experiencial? Bom, é descubrir que non sempre as nosas decisões son racionais, que moitas veces utilizamos a intuición ou, si aquí debe haber gente de filosofía, utilizamos unha razón anagógica, ou seja, unha razón que faz que nós pensemos de outra forma, ou seja, que nos constitui de outra forma. O que sou eu sou o resultado das miñas experiencias. Porque eu visto como visto aquí, porque teño tido certas experiencias e eso faz que eu tome decisões. Por exemplo, unha decisión é utilizar gravata ou non utilizar gravata. E na miña vida é o mismo. Vou a tomar unha decisión e normalmente decimos, bom, o mellor é, vamos a decidir racionalmente os prós, os contras, mas sempre decidimos racionalmente? Non. Moitas veces é o corazón, a intuición, o que nos leva a eso. A filosofía aplicada experiencial, ou a razón experiencial, é utilizar ou entender como certas decisões non dependen de unha racionalidade lógica, mas desa racionalidade experiencial. Mas a idea é, vamos a desenvolver tamén eso. Bom, eu teño esta definición de filosofía aplicada experiencial, máis ou menos, non sei se ten entendido o que quero dizer, mas o que se pasa, o que acontece en filosofía para crianzas? Existe unha filosofía, unha racionalidade experiencial dentro de filosofía para crianzas? Non totalmente, mas há rastros moito interesantes. Por exemplo, na miña universidade, a miña disciplina, o nome da miña disciplina é Filosofía para Crianzas, Aprender a Ser. E eu non teño posto ese nome. O sea, que quero dizer con este nome? Que a idea en Filosofía para Crianzas non é apenas traballar de aquí para arriba, ou seja, a racionalidade lógica, mas de aquí para baixo. Ou seja, transformar, mudar a persoa para que seja outra persoa. Non apenas que pense ben, sino que seja unha persoa moito máis profunda. Ou seja, non é apenas aprender filosofía para crianzas, aprender a pensar, mas a idea é filosofía para crianzas, aprender a ser. Por tanto, junto dun workshop de filosofía racional tipo Lippmann, embora Lippmann traballa o tema da moralidade, mas normalmente as súas estrategias son moito racionais, máis do que traballar a cuestión da racionalidade, vamos a ver como traballamos a moralidade, vamos a ver como traballamos experiencias, porque por medio desas experiencias a crianza va a descubrir o que significan certas coisas. Poño un exemplo, porque non sei se están a perceber. O amor. Estábamos a falar antes do amor. Se eu tento exprimir desde unha racionalidade lógico-argumental o que significa o amor, o que faço? Dou unha definición do amor, dou as características do amor, descubro as teorías do amor e, bom, unha persoa pode dizer, bom, en teoría coñeces o que é o amor, mas coñecemos o amor apenas se lemos o libro do amor? Probablemente non. Como coñecemos o amor? Coñecemos unha parte do amor. Como coñecemos experiencialmente un amor? O amor, moito fácil, enamorándonos. Ou seja, tendo unha experiencia do que significa o amor. Podemos entender, as crianzas poden entender, ou podemos explicar nunha aula o que significa o amor dos pais. Mas imaginen que vocês ten unha crianza que cuyos pais batean, le pegan, batean e agora dicimos, bom, vamos a facer un taller, un workshop, talleres tenedor é outra cosa, vamos a facer un workshop e vamos a reflectir sobre o que significa o amor dos pais.
aquelas crianças que não têm sentido na sua vida o que significa o amor, dos pais vão a conhecer de aqui para arriba o que significa o amor, mas não têm experiência do amor. Que quero dizer que a ideia aqui em filosofia para crianças, também em filosofia aplicada, é que há outra racionalidade que é preciso também trabalhar com experiências. Como dizia, há alguma coisa, se Angélica Sátiro, por exemplo, não apenas faz a estrutura de Lippmann de fazer um círculo, ler um texto, fazer perguntas e resolver as perguntas. Não, ela faz trabalhos com atividades estéticas, não se basa em Dewey, hace o tema un pouco intuitivamente, mas sai de esta apreciação cognitiva para ir a uma apreciação estética. Quando vemos um quadro em um museu, não sei se tem tido a experiência de dizer agora consigo perceber o que significa o amor depois de ver este quadro. A estética é o primeiro passo para o desenvolvimento destas experiências. Bom, em Sátiro temos alguma coisa. Também ela tem actividades de ampliação da visão. É muito curioso porque quando a Angélica estava a fazer este livro, eu estava a acabar a minha tese de doutoramento e tenho descoberto com muita surpresa que algumas das suas atividades são as mesmas do que a minha tese de doutoramento. Não digo que eu plagie nem ela plagie, sino que ela trabalhou num campo, eu trabalhei em outro campo e são as mesmas atividades. Ou seja, é muito interessante. Eu acho que com Dina, quando consiga ler os seus livros, vai passar a mesma coisa, porque são as mesmas atividades. Bom, e isto é muito interessante porque que significa? Que há campos onde eu posso falar com Dina, também em outros campos, não temos de falar apenas de teoria, mas há campos muito interessantes onde filosofia aplicada e filosofia para crianças não apenas podem trabalhar, sino que devem trabalhar, porque estamos a fazer a mesma coisa. O problema é que muitas vezes encontro congressos de filosofia para crianças, por uma parte. Por outra parte, congressos de filosofia para aplicada. E eu acho que não sei, deveríamos de fazer alguma coisa em reunião. Outra coisa, este ano, em Lisboa, eu di uma conferência sobre filosofia para crianças experiencial e não sei se conhecem a professora Irene de Borges, uma professora de filosofia para crianças muito interessante, e ela dizia, Pepe, tens de estudar muito melhor a emoção, porque a emoção e a experiência é quase a mesma coisa. Eu dizia, bom, não sei, tenho de estudar. Vamos a ver, porque isso é interessante dentro de uma conferência, que vocês digam, eu acho que isto que tens dito já fica aqui. Bom, é muito interessante. Eu comecei a estudar e eu não concordo que a emoção e a experiência sejam a mesma coisa. Mas, no trabalho com as emoções, podemos chegar às experiências. Portanto, sim é verdade que há uma relação muito importante. O que acontece é que para mim emoção é emoção, e experiência é mais perto do nível ontológico, ou seja, do ser da pessoa. É como mais grande. Mas bom, não vou entrar em isso. E a última questão, que eu estou também a trabalhar agora, é o trabalho de John Dewey. Não sei se foi Carla Carreras ou... Tu tens trabalhado Dewey, não é? Sim. Eu conhecia, mas não tenho lido. Carla Carreras também... Dina Mendoza ten traballado Dewey. Por qué? Porque Dewey foi o mestre de Lippmann. Elas ten traballado con Lippmann directamente e eu acho que por aquí ven o vínculo. Mas é muito interesante ler Dewey porque ele ten unha idea da experiencia desde un movimento estético. Non vou a desenvolver, mas eu acho que é tamén muito interesante e é unha cuestión que non ten sido desenvolvida muito dentro de filosofía para crianças. Ou seja, a gente que diz há moita relación entre Dewey e filosofía para crianças, mas ao final toda a gente fala de Brenifier, de Sátiro, de máis práctico de Joana Sosa, de Dina Mendoza, mas se isto é filosofía para crianças, por que non ir tamén á historia da filosofía? Porque há moitos insights. Vamos a ver. Fala-se tamén moito de Paulo Freire e filosofía para crianças, e Paulo Freire en relación con filosofía para crianças sí ten sido desenvolvido moito, mas Dewey
non ten sido desenvolvido moito. Na túa tesis eu acho que sí, mas é un traballo de investigación, non é un libro que sella filosofía para crianzas en DUI con unha parte práctica. Agora vamos a aplicar DUI en workshops. Eu acho que sería interesante, mas traballo para ti, non para mí. Por exemplo, isto, o que é a experiencia dentro de DUI arte como experiencia? Un dos libros máis interesantes neste sentido. Diz DUI, temos unha experiencia cando un material experimentado sigue seu curso até seu cumprimento. Por exemplo, un xogo, unha brincadeira, execútase completamente. E fala de xogo, e fala de que o xogo ten de ser desenvolvido, brincar a pensar. O sea, que é un xogo, podemos ir por ali, podemos ir por el tema estético. O libro é sobre estética, non é sobre filosofía para crianzas. Por que non traballar por ali? Aquí ten unha posgraduación. Por que non traballar algunhas clases sobre filosofía para crianzas e DUI? Mas non no sentido teórico de DUI, non, sobre que podemos extrair de DUI. Bon, hai moitos textos. A experiencia, o último, por exemplo, a experiencia é vitalidade elevada. Significa un interagir activo e atento frente ao mundo. Isto debería de ficar dentro dentro de filosofía para crianzas. Non é apenas traballar critical thinking, que é moito bon, sino traballar como conseguimos, como logramos que un workshop de filosofía para crianzas sella experiencial, que cando a crianza va a sair pela porta, a súa vida mudou. Eu acho que iso é interesante. Non que o seu pensamento mudou, sino que é unha persoa totalmente distinta. Por eso eu acho, para os filósofos, eu acho que filosofía para crianzas é máis unha cuestión ontológica do que unha cuestión epistemológica. Ou seja, é máis unha cuestión de mudar quen sou eu, filosofía para crianzas, aprender a ser, do que unha cuestión de mudar si posso pensar mellor mellor ou pior. É máis que, o sea, o suceso dentro dun workshop é ese. Cando a crianza sai pela porta é outra diferente. Pela porta, un workshop, non sei, máis dentro dun proceso de filosofía. Entón, a idea é como consigo que un workshop sella máis experiencial. Non como consigo que as crianzas pensen mellor, mas como consigo que a experiencia fera, se dix? Fera, herir, ferir, fiera na persoa undamente. O sea, isto é unha guerra. Un workshop debería de ser máis ou menos como unha guerra boa, mas unha guerra na cual todas as crianzas fiquen feridas nese sentido. O sea, que fiquen máis contentas, non vamos a matar, non digan isto aos pais e aos máis, porque é posible que teñamos problemas, mas ten de ser como unha guerra moito interesante. O sea, se unha crianza non sai con unha ferida, que temos feito? Que a crianza sabe máis, sabe que isto é unha falacia, ou que a crianza sabe que non ten de pensar isto. Bon, cando sai pela porta, volta a ser quen foi e que temos conseguido. Para mí, non moita coisa. E esa é a razón tamén porque pela cual en filosofía para aplicada, en aconsellamento filosófico, eu fui desde unha racionalidade lógico-argumental até unha racionalidade experiencial. Por qué? Porque eu tiña consultantes que dicían, bon, eu sei qual é a mellor solución racional, mas como posso desenvolver esta idea? O sea, quero facer unha coisa, mas non consigo. Por que non consigo? Porque eu non conseguí que tú ficases ferido con a miña consulta filosófica. E unha coisa moito interesante, eu non estou a rebatir a visão de pensamento crítico ou a visão crítica de filosofía para crianzas. Eu acho que filosofía para crianzas desde pensamento crítico, creativo e cuidadoso é esencial, mas moitas veces non é suficiente, porque volto a dizer, o interesante é que as crianzas sellan outras cando van a sair pela porta. Vamos a seguir. Bon. Ferramentas, vale? Temos entón definições, dúas definições,
filosofía aplicada experiencial, filosofía aplicada lógico-argumental, filosofía para crianças experiencial, filosofía para crianças lógico-argumental, e parece que temos relações. Ferramentas, vamos a falar de ferramentas apenas no campo lógico-argumental. Ferramentas, bom, quais son as principais ferramentas en filosofía aplicada a nivel lógico-argumental? Argumentación, lógica, dialéctica, retórica, análisis conceptual, contenidos críticos da historia do pensamento. Isto non fica moito dentro de filosofía para crianças. Bueno, contenidos sí, historia do pensamento non sei. Bom, e o último é monitorización, que non poden entrar. Vamos agora o que se faz dentro de filosofía para crianças. Eugenio Echeverría, mexicano, habilidades de pensamento que se desenvolven en filosofía para crianças. Dar razóns, distinguir boas razóns de más razóns, construir inferencias, evaluar argumentos, generalizar, analogías, identificar, cuestionar. Bom, unha serie de cuestións que son moito racionais. Brenifier, as etapas de filosofía para crianças en Brenifier. Identificar o que é frente ao que non é, problematizar, criticar e analizar as hipótesis e conceptualizar, que é o que temos visto. Por exemplo, aquí en Filosofía para filosofar como Sócrates temos unha coisa. En outros libros temos máis. Walter Cohen, non sei se coñecen, Walter Cohen foi o presidente da Federación Mundial de Filosofía para Crianças en Brasil, e moito na liña de Matthew Lindman, el diz o que facemos dentro de filosofía para crianças, entre outras cosas, escutar aos outros membros da comunidade, apoiar aos outros participantes con os seus puntos de vista, someter os puntos de vista dos outros a unha investigación conjunta, dar razóns, generar máis coñecimiento, cuidar non só os procedimentos lógicos, sino o crecimiento dos outros membros da comunidade, desenvolvimentos de cuestións lógicas. Dar razóns, traballo moito lógico. Lindman, por exemplo, Lindman ten moito. O que faz Lindman, por exemplo, nese libro famoso de Lindman, Sharp e Scallan, Philosophy Goes to School? Mellorar a capacidade de razonar, desenvolver a creatividade, descubrir alternativas e opções, descubrir a incoherencia, dar razóns en favor das propias crenzas, facer preguntas, do cual va a falar Lina Mendoza, dar respostas, escutar, inferir implicações lógicas, definições, pedir exemplos. Volto atrás. Si ven esto, esos son partes do traballo da área dentro de filosofía de lógica, retórica, dialéctica. Si van a estudar a Aristóteles, Perelman e o desenvolvimento da retórica no século XX, no século XVI, en gran parte eso ya fica ali. Mais, Carla Carreras, eu acho que esta é a última. Carla Carreras é a directora do máster da posgraduación de Filosofía para Crianças na Universidade de Girona. Ela escreveu un artigo o ano pasado e nese artigo estaba esta tabula. O que traballamos dentro de Filosofía para Crianças? Habilidades de pensamento. De que tipo? Habilidades de investigación, habilidades de análisis e conceptualización, habilidades de razonamiento e habilidades de traducción. O que significa eso? Pues en investigación, formular hipótesis, descubrir, observar, buscar alternativas, anticipar, ou seja, máis ou menos moito parecido do que está a traballar Oscar Brenifier, do que está a traballar Lindman, os autores que temos visto. Que volto para atrás. O que facemos en filosofía aplicada? É un proceso onde traballamos con a teoría da argumentación, a lógica, a dialéctica, a retórica, o análisis de conceptos, contenidos críticos da historia do pensamento. Novamente, as mesmas ferramentas poden ser utilizadas en filosofía aplicada e filosofía para crianças. Embora aquí fale máis formalmente de dialéctica, retórica, mas normalmente son as mesmas. Outra cuestión, qual é a verdade que conseguimos en filosofía para crianças? É o mesmo tipo de verdade do que en filosofía para filosofía aplicada? Isto é importante, porque normalmente en filosofía para crianças pensamos que há apenas un tipo de verdade, que é a verdade lógico-argumental. Mas se estudamos historia da filosofía, vemos que há outro tipo de verdade. Mas depois falarei disso. Mas qual é o tipo de verdade? Bom, en filosofía para crianças, e en filosofía aplicada,
si ollamos un workshop de filosofía para crianzas e un café filosófico, normalmente o que conseguimos é unha verdad comunitaria que permite persoas que pensen de outra forma, mas normalmente unha verdad comunitaria construída entre todos, non é a miña verdad, é unha verdad que teño conseguido con todos, en crianzas e en un café filosófico, é unha verdad racional ou experiencial, ou sella, basada nas definições que temos visto, é unha verdad autónoma e non imposta externamente, ou sella, as crianzas e as persoas que van a un café filosófico non van a pensar como pensa o filósofo aplicado, porque non é o seu traballo, van a desenvolver a súa verdad, por tanto é unha verdad autónoma. E normalmente é unha verdad lograda mayéuticamente. Eu ia escribir aquí socráticamente, mas como Sócrates non sempre é socrático, non sempre é mayéutico, prefiro falar de mayéutica. Entón, é unha verdade deste tipo, unha verdad lograda mayéuticamente, ou seja, criamos un tema, eu pregunto a vocês e eu non sou un profesor de facultade, de filosofía, de historia do pensamento, eu sou un moscardón. En España eu digo ás miñas alumnas de filosofía para crianzas que a súa labor é meter cizaña. Non sei qual é a expresión aquí, meter cizaña, non? Es que é complicado. A ver, a súa función é fastidiar, intediar, pues non sei se é, non é aborrecer, é fastidiar é isto. Hola, 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 hola. Espicazar, non sei se será eso ou non será. Hola, ai, que bonito, hola. Eso. O sea, a idea dentro de filosofía para crianza é, tú pensas que o amor é un punto. Bon, eu vou a dizer o contrario. Como é? Como é? Ah, así aprendo. O que quero dizer é... Engrossar. Eso. Meter cizaña en español. Esa é a idea, ou seja, nós tivemos un viño filosófico e o tema era homosexualidade. Aceptamos aos homosexuais, vale? Toda a gente dicía, todas as persoas poden ter o seu pensamento e, bom, cada cual. O que fiz eu? O papel do nazi. Eu dicía, non, como que temos de respetar aos homosexuais? Os homosexuais non ten de ser respeitados. Era un jogo. Mas qual é a idea? Que se toda a gente pensa dunha forma, vamos a tentar facer que a gente pense de outra forma. Isto é feito en talleres, en workshops filosóficos, en cafés filosóficos. Mas eu acho que en filosofía para crianzas, cando eu teño traballado, isto é moito importante. Por qué? Porque é un pensamento políticamente correcto, que ven dos pais ás crianzas. Entón, moitas veces, con certos límites, moitas veces, por que non cuestionar esos pensamentos? Digo con certos límites porque en México, por exemplo, non sempre é bon por el resultado que pode ter, porque son moitos fechados. Eu acho que como idea está moito ben, mas podemos crear moitos problemas nas casas das crianzas. Entón, non digo que non creemos problemas, mas vamos a graduar os problemas. Mas, bom, é unha cuestión. Mas a verdade sería esa, en filosofía para crianzas, en filosofía aplicada. Unha verdade comunitaria, racional, experiencial, autónoma, lograda mayéuticamente, ou seja, se o tema ou un dos temas fundamentais de filosofía é a verdade, temos a mesma verdade. Fronteiras, tamén podemos falar de quais son as fronteiras de filosofía para crianzas e de filosofía aplicada. A capacidade de razonar e comprometerse con seu pensamento. Ou seja, se unha crianza non consigue razonar, eu non posso traballar con ela. Mas, se unha persoa ten un problema psicológico, eu non consigo razonar con ella. Se unha persoa por aí, non é un traballo terapéutico, eu acho que filosofía aplicada
embora algúns autores ten dito que a filosofía aplicada é un traballo terapéutico e filosofía para crianzas é educativo, eu acho que filosofía para crianzas e filosofía aplicada é sempre máis educativo do que terapéutico, porque eu non vou a curar a ninguén, eu apenas vou a ayudar a xente a que enmadurezca, como se diz? Madurece, eso, madurece. Esa é un pouco a idea, en crianzas, mas tamén en xente moito maior. Por qué? Porque hai moitas crianzas entre os pais das crianzas. O sea, moitas veces os pais son máis crianzas do que as súas crianzas. E vocês van a traballar con as crianzas, eu traballo en workshops con crianzas, mas en consultas eu traballo con crianzas de 40 ou 50 anos. Por tanto, sería un pouco isto. Isto non quere dizer que non teña resultados terapéuticos. E este traballo racional ou experiencial pode ter resultados terapéuticos e provocar unha diminuición da hiperactividade, non en todos os casos, mas pode ser. Ou, por exemplo, en filosofía aplicada, eu teño tido persoas que tiñan unha depresión patológica e con o traballo dentro das consultas a depresión desapareceu. Por que desapareceu? Porque non era unha depresión, era un problema existencial ético. Cuando ese problema fue resolvido racionalmente, a depresión desapareceu. Bon, vamos a ir ya ás diferenzas. A diferenzas, claro. ¿Cuál é a diferenza geral? A edad. Non sei se era idade ou edad en portugués, así que pus idade. Puse en inglés y ya. ¿Vale? Por tanto, normalmente a edad non a edad cronológica, porque eu teño nas miñas consultas crianzas de 40 anos, non é a edad cronológica, é unha edad de desenvolvimento pessoal. Por tanto, mas normalmente son persoas pequeninas que non ten esas experiencias, que non ten tido a posibilidad de desenvolver el pensamento. Entón, normalmente sí a edad, mas eu tamén teño traballado en consultas con crianzas, con o permiso dos pais, e iso que era filosofía aplicada, filosofía para crianzas, non sei. Ten sido feitos café filosóficos con crianzas e con avós. Iso que é filosofía para crianzas ou filosofía aplicada. Christopher Phillips, un autor americano, en Sócrates Café fala de workshops de avós con crianzas. O que era iso? Filosofía para crianzas ou filosofía para adultos? Ou non sei. Segunda cuestión. Eu acho que en consultas e en workshops é máis utilizada a historia do pensamento do que en filosofía para crianzas. Mas non sempre. Há autores que dicen que en filosofía aplicada non se ten de utilizar filosofía, historia do pensamento. Há unha cuestión na miña práctica cando nós temos feito workshops de filosofía para crianzas. O último traballamos con crianzas de non sei que grado era, elas tiñan 10 e 11 anos. Cual é formativamente unha das principais diferenzas? Que si a crianza ten menos anos, son máis precisos elementos que os profesores de filosofía para crianzas teñan elementos pedagógicos, porque si os meus alumnos de filosofía, si eu poño a un dos meus alumnos de filosofía, licenciados, graduados en filosofía, diante de crianzas de 4 ou 5 anos, non saben que facer. En España decimos que se los comen. ¿Por qué? Porque precisan de elementos pedagógicos que ten de ser desenvolvidos sobre todo para a xente de filosofía que non ten estudado pedagogía. E inversamente. Non sei se na posgraduación aquí há alumnos de filosofía ou tamén de pedagogía. Okay. Na miña experiencia, eu tamén teño visto, por exemplo, en México, unha profesora de filosofía para crianzas que supostamente tiña feito un workshop de filosofía para crianzas, mas eu tiña visto, eu veía as crianzas, vía as crianzas, mas eu non vía filosofía. Ou seja, aquello era un debate
mas eu dicía, bom, e onde fica o traballo racional ou o traballo experiencial? Non había. Que quero dizer? Que, para mí, eu acho que se temos unha posgraduación de filosofía para crianzas, é moito importante a formación pedagógica dos alumnos de filosofía e a formación filosófica práctica dos alumnos de pedagogía. O sea, formación formal, lógica, dialéctica, retórica, práctica, non a teoría, a práctica. E formación tamén de os conceptos fundamentais da historia do pensamento. Iso para a gente de pedagogía. E para a gente de filosofía, máis coñecimientos pedagógicos, porque senón as crianzas de 4 ou 5 anos se comen a un licenciado en filosofía, non consiguen. Non sei se quizás debería haber como 2 ramos según os alumnos sellan de pedagogía ou de filosofía. Ou, por exemplo, para filosofía é moito interesante o desenvolvimento de estrategias de pensamento creativo. Os filósofos non son moito creativos, son moito repetitivos. O sea, dicen o que dix Aristóteles, o que dix Descartes, que é moito bon, mas non é suficiente, porque estamos a traballar con crianzas e non estamos adoctrinando. Estamos tentando que eles pensen autónomamente, como dicíamos antes. Bom, vou a ir antes a conclusões e depois vamos a un exemplo. Ya quase estamos. Conclusões. Primeiro, os principios prácticos de ensino en filosofía aplicada e en filosofía para crianzas. Nós temos tido unha posgraduación en filosofía aplicada no ano 2008 e eu teño dado cursos de filosofía para crianzas e os principios prácticos son moito semellantes. O sea, que vamos a ensinar? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, como desenvolver unha experiencia, son moito semellantes, non son os mesmos, mas son moito semellantes, como dicía, tendo en conta que é preciso máis pedagogía en filosofía para crianzas do que en filosofía aplicada. Razón de que isto sellan tan parecido, como dicía ao principio, porque nos 2 casos falamos de filosofía, o sea, non é que sellamos especialistas en filosofía para crianzas ou en filosofía aplicada. Sobre todo, somos filósofos. Entón, se queremos saber o que é filosofía para crianzas ou filosofía aplicada, vamos ver o que é filosofía. É algo moito máis teórico. É algo sencillo, mas non sempre é feito. Por que digo... Vamos a ir... Por que digo isto? Aquí hai moitas letras. Por que digo isto? Porque moitas veces a filosofía aplicada e a filosofía para crianzas cae na praxeoloxía, o sea, nunha abordaxe moito práctico. O sea, eu estou un día con as miñas crianzas, invento unha coisa e digo, isto é unha actividade de filosofía para crianzas. E como tens descoberto? Bom, intuitivamente. É bon, sí, é bon porque a túa práctica ten desenvolvido eso. Mas é suficiente? Eu acho que non. Vamos a ver o que a historia do pensamento ten dito sobre algunhas estrategias. É preciso non apenas ficar con a historia do pensamento, é preciso desenvolver na práctica. Mas, se vamos a traballar con filosofía, se vamos a traballar, por exemplo, con a idea do angustia, e somos filósofos, como é que eu invento o que angustia ou unha estrategia de ali? Por que non traballar desde Heidegger? Ou, por exemplo, se queremos traballar filosofía, a lingua das crianzas, Wittgenstein ou Austin ten traballado moito nesto. E por que non traballamos desde ali? Por que digo isto? Porque non se trata apenas de que estamos a desenvolver un novo campo, porque se falamos de filosofía para crianzas, estamos a falar de filosofía. E se estamos a falar de filosofía, a filosofía é o que a historia ten dito que é a filosofía, non apenas o que a historia ten dito, mas tamén é. Por tanto, non vamos a inventar unha coisa, e se inventamos unha coisa, non falemos de filosofía, falemos de racionalidade para crianzas ou outra coisa. Isto non o digo. É posible, non sei se aquí há moitos pedagogos, levantarse, dis, a mano. Pedagogos? Vale.
non digo apenas pelos filósofos, sino porque moitas veces en pedagogía a xente que non coñece de filosofía inventa cosas, descubre o mundo e en filosofía ya fica feito e con máis profundidade. Por tanto, a miña idea é, se queremos facer filosofía para crianzas, vamos a ver tamén o que ten dito a historia do pensamento. Por que digo tamén isto? Porque há moitos libros de filosofía para crianzas que saen como unha criación desde a nada. E o problema desos libros, se os libros fican ben, por exemplo, Oscar ou outros libros, bon, non há problema. O problema é que moitas veces non ten matizado suficiente e, por exemplo, eu coñezo a Óscar e somos amigos e non temos problemas, mas para mí Óscar ten un problema e é un problema de historia do pensamento. Óscar pensa que a racionalidade é unha racionalidade lógico-argumental, ou seja, unha racionalidade cartesiana. E eu acho que un dos tipos da racionalidade é unha racionalidade lógico-argumental. Concordo con el, mas é un tipo. E é o tipo da racionalidade moderna. Mas no século XX, se vocês estudan o que ten sido feito en hermenéutica, en filosofía da linguaxe, en deconstrución, descobren que há outros tipos de racionalidades. Racionalidade simbólica, racionalidade experiencial, racionalidade deconstructiva, racionalidade ontológica. O que pasa? Que se non vamos un pouco, non totalmente, mas un pouco a historia do pensamento, estamos a olvidar o desenvolvimento de outros tipos de racionalidades. Racionalidade estética. Entón, ficamos un pouco fechado. Entón, a miña idea é, vamos a estudar tamén o que ten sido feito en filosofía. Por qué? Porque senón os académicos, e eu veño da academia, eu veño da academia, mas veño tamén de consultoría, veño de moitos sitios. Mas o que moitas veces dicen os académicos? Bon, filosofía aplicada, filosofía para crianzas, é bon, mas é moito leve. E que quere dizer que é leve? Pois que tú estás no fondo tú estás, primeiro, non tens fundamento como filósofo en filosofía para crianzas, e segundo, estás a facer erros. Por qué? Porque non tens estudado ben o que é a historia do pensamento e pensas que a racionalidade é apenas unha. Entón, non digo que agora vamos a estudar apenas historia do pensamento, porque a idea de filosofía para crianzas non é desenvolver unha aula de filosofía académica, sino que é algo moito máis práctico, mas vamos dar fundamento. Por eso, na miña universidade ya temos defendido unha tesi de doutoramento de filosofía aplicada. Aquí en Portugal, Jorge Díaz ten feito unha tesi de doutoramento sobre filosofía aplicada e Julián Marías. Na miña universidade, unha de filosofía aplicada e Gabriel Marcel. Agora va a ser feita outra de filosofía aplicada e Stuart Mill, e non é apenas teoría, é moito práctica. A tesis de Dina Mendoza ou Carla Carreras, DUI e filosofía para crianzas, e o que conseguimos? Dar fundamento a isto, que eu acho que sería o interesante. Unha posgraduación, por que non facer, por que non apañar, se eu fico moito interesado na cuestión de filosofía da linguaxe e filosofía para crianzas. E porque unha alumna non traballa, como podo llevar a Wittgenstein a filosofía aplicada. Aliás, sería moito interesante, porque estamos a ir aos fundamentos da filosofía e estamos a facer evoluir a filosofía aplicada, ou Heidegger e a filosofía aplicada. Isto a dizer isto porque Heidegger é moito complicado, mas por que non? Por que non? Esa sería un pouco a idea. Para caer isto do fundamentalismo. Desafíos e futuros prometedores. En España, falo de alguma coisa en España, mas ten sido feito moito no resto do mundo. Eu falaba con a profesora Magda Costa que nós temos pedido un proxecto internacional de investigación e development, non sei como se dixe aquí, mas un proxecto como da FCT, do que sería aquí a FCT, ali é o Ministerio de Ciencia e Educación, sobre filosofía para crianzas. E a idea é esa, vamos a fundamentar o que é a filosofía para crianzas. É moito interesante facer prácticas. Ou seja, eu acho que o máis importante en filosofía para crianzas é facer prácticas. Non vamos a facer unha teoría de unha disciplina que ten de ser práctica, mas
tamén non vamos a ficar apenas na práctica, porque sería caer en algo sin fundamentos. Bon, que temos feito ali? Bon, temos pedido este proxecto que está a dirigir con Walter Cohen, García Morillón, Peter Singer. É moito interesante introducir a académicos no mundo de filosofía para crianzas. Peter Singer ten unha web en Facebook de é algo perto de filosofía para crianzas, e bon, ten por aí unha web e máis xente. Que máis? Vamos a introducir disciplinas oficiais dentro da academia. Isto é parecido ao meu proxecto de introducir a filosofía aplicada dentro da universidade. Vamos a introducir a filosofía para crianzas dentro da universidade. Que cando a xente veña e diga filosofía para crianza, eso é filosofía infantil. Que a mí me dito, cual é a túa disciplina? Filosofía para crianzas. Filosofía infantil. Mas eles venme a mí como si fixera algo que non ten tanta importancia como Heidegger. Eu acho que a filosofía para crianzas pode ter tanta importancia como Heidegger. Cada un na súa área. Mas a cuestión é que un académico diga, isto é tan importante como Heidegger. Penso eu. Que máis? Bom, vamos a facer proxectos de investigación. Vamos a facer un jornal de filosofía para crianzas. Sei que há jornais de filosofía para crianzas moito bons, mas non há ningún jornal de filosofía para crianzas en un índice que é o Easy Thompson, ou seja, en un catálogo que é o máis importante do mundo. Por que non introducimos eso? Porque se conseguimos eso, o que significa? Investigadores que van a querer publicar ali dentro. Esos investigadores, amañá, son profesores de universidade moito recoñecidos. Eu non sei aquí, mas en España, con a crisis e tal, há unha locura de publicar en certos jornais. Que significa eso? Que ni siquiera o jornal da Asociación Internacional, da Federación Internacional de Filosofía para Crianzas fica no top para publicar. Ou seja, é moito mellor publicar sobre Heidegger nunha revista de Heidegger que fica nese top do que en filosofía para crianzas. O que significa eso? Bon, temos tarefas. Eu fiz en filosofía aplicada no noso jornal de filosofía para crianzas. Non sei se aquí há internet. Sí? Nos fixemos isto. Instituto. Nos hicimos esto, sumarios, que é un jornal no top de filosofía aplicada. O que acontece? Que agora profesores de moito, académicos de moito nombre, dicen, bon, eu teño de publicar, mas eu teño de publicar en revistas moito indexadas. O que acontece? Que se tens unha revista moito indexada, un profesional moito recoñecido dentro do mundo da filosofía va a publicar dentro desta revista. E, por exemplo, aquí está Raquel Costa, que ten alguma coisa, José Mauricio Carballo, e o que significa eso? Que conseguimos que investigadores desenvolvan a súa investigación dentro de filosofía aplicada e que a súa investigación sella boa dentro de filosofía aplicada. E aquí eu já teño aberto para filosofía para crianzas. Se alguén quere enviar alguma coisa, bueno, temos alguma coisa, e sirve para a carreira académica, porque cando eu comecei eu tiña unha vida doble. Por unha parte eu tiña a miña vida de filósofo aplicado con artigos que na academia non servían para nada, e a miña vida de académico con artigos moito complicados que para parte práctica non servían para nada. Mas a cuestión é, vamos a acabar con a esquizofrenia, por favor, porque para mí foi un problema. Aquí temos, non? Joaquín Pinto, entón, por aí temos tamén, por exemplo, Rosana, por exemplo, unha das cosas interesante, unha das cosas que temos tentado facer, un traballo de maestría de filosofía para crianzas. Por que non publicar dentro desta revista? E con Joana Sosa fixemos. Non era de filosofía para crianzas, mas era filosofía aplicada. Por tanto, e agora sí que vou a fechar. No exemplo non vou a entrar, mas non sei se van a ficar disponível. O exemplo era apenas ver un workshop de filosofía para crianzas e para adultos e ver como unha consulta as bases son máis ou menos as mesmas. Non va a desenvolver, non quero tamén
ficar sin tempo, mas máis ou menos esa era a idea. Por tanto, e agora si fecho, o programa, a idea era ver as semellanzas entre filosofía aplicada e filosofía para crianzas, vimos a través de definições, vimos ferramentas como son moito cercanas, a verdade lograda en filosofía para aplicada e filosofía para crianzas é moito perto, os límites tamén, vimos algunhas diferenzas, conclusões e algúns desafíos e proxectos. Por tanto, creo que teño cumplido, máis ou menos, que pidió. E a partir de aquí, preguntas, consultas, sobre todo, se non fican de acordo con alguma coisa, é moito interesante para mí, porque así eu posso crecer. Insultos no, insultos teño no correo electrónico, por favor, insultos@barrientos.org. A partir de aí. E bom, a partir de aquí, o que quiseren. Bem, eu agradeço ao professor José Barrientos a sua apresentação e abro a discussão. Peço a alguém que tenha alguma questão a colocar, como já foi feito aqui o convite pelo próprio orador, que faça favor, por favor. Não sei se tem microfone, se ouvem bem lá em cima. No futuro vai haver outra solução para isto. Então, foi muito bom. Então, fiquei com vontade de conversar sobre esta coisa da semelhança e da diferença. E então, ao ouvir-te, pensei que eu conheço mal o projeto da filosofia aplicada, por isso estou um bocado a medo. Mas pensei que uma das diferenças talvez fosse a dimensão de pensamento de grupo que acontece numa sessão de filosofia. Eu agora tento usar nem com nem para, porque é tão complexo. Estamos a fazer filosofia, é um certo tipo. Mas o pensamento em grupo é muito interessante, é uma das coisas. E às vezes nas sessões que se fazem, então, pelo menos a mim acontece na prática, às vezes começo a hesitar. Porquê? Porque há um menino que pensa muito, ou uma menina, e eu começo a empurrar. Pronto, e eu sei que há uma espécie de reflexo, como é que dizer, de espelho do grupo. Eu começo a empurrar aquela menina e os outros também estão a sentir-se empurrados. Pronto, isso é bom. Mas o facto de haver, de facto, o grupo faz diferença. Se eu estiver só com aquela menina, a riqueza do pensamento é diferente de quando eu estou num grupo. Bem, então, minha pergunta era se tu também reconheces que há essa diferença, não sei se há ou não, e de que, para ti, eu começo logo em superaceleração, portanto, se há uma diferença, de que modo é que se pode ultrapassá-la, não é? E então, penso, se calhar nas consultas o que acontece é que chama-se o pensamento de grupo de outras formas, não é? Ou apela-se. Bem, minha pergunta está-se a transformar num comentário, desculpa. Pergunta. Será que há esta diferença de grupo relativamente à filosofia prática versus as sessões de filosofia nas escolas ou locais públicos? Vamos a ver. Sí e não. Ou seja, quando eu falo de filosofia aplicada, eu falo de dois campos. Filosofia aplicada individual e grupal. Desde a filosofia aplicada grupal, podemos dizer, bom, é a mesma coisa. Ou seja, como tu dizes, quando estamos con unha crianza, vou a puxar a crianza para que pense alguma coisa. Tu tens estado, eu acho, en algún workshop de Tomás Magalhães? E ele puxa. Grupal. Segundo, concordo contigo en filosofía aplicada individual. O sea, si distinguimos entre filosofía para crianzas y filosofía aplicada individual, aconsellamento filosófico, consultas, a racionalidade é diferente. As ferramentas poden ser diferentes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en grupo y tú eres especialista más que yo en crianzas, tú puedes tirar, o sea, apañar a outra crianza para que esa outra crianza pense. E entón, se tú non consigues dar unha resposta, podes dizer, bom, e a túa compañeira, o que? O resto que pensa?
Ou vamos utilizar de espello o resto da gente unha crianza que diz, non, a realidade é branca. Bom, vamos a ver o grupo. O que pensa o grupo? Que levante, por exemplo, estrategia básica. O que pensa o grupo? A realidade pode ser verde? E eles dicen, sí. E tens unha estrategia. Unha consulta, tens unha persoa. Mas, podes facer unha coisa que eu traballo. Podes conseguir facer unha especie de esquizofrenia dentro da persoa. Ou seja, ou jogar con roles. Ou seja, tú dixes a persoa, tú pensas que o amor é ter ciúmes. Ou seja, sin ciúmes, celos, ciúmes non há amor. Bom? Entón, e esa persoa fica moito fechada. Como conseguimos abrirla? Non temos a outra persoa que diga o contrario, mas podemos utilizar roles. Ou seja, o que pensaría o teu pai? O que pensaría a tua mãe? O que pensaría a tua parella? Entón, o que conseguimos? Ese grupo que non existe realmente é criado dentro da consulta. E entón, é verdad que non temos o grupo, mas podemos criar estrategias para que a persoa salga da súa realidade individual. Entón, concordo contigo, porque é verdad que non temos os outros, mas podemos criar eses outros con estrategias. Ou, por exemplo, eu traballo unha coisa, unha estrategia que, por certo, é de Oscar Benefier, bueno, influenciada por Oscar Benefier, que imagina que eu pregunto o que significa o que é o amor. E a persoa vai dizer unha coisa, mas imagina que estás no Jumbo e tens de resolver unha pregunta e tens de preguntar a moita gente. O que eles poderían dizer? Bom, unha persoa diría unha coisa, outra persoa diría outra coisa, outra persoa diría outra coisa. Entón, de pronto, o grupo fica dentro da consulta individual. Entón, concordo, mas pode haber estrategias por aí. Mas, moito obrigado. É, de todas formas, interesante. E, por exemplo, tamén viene, si traballas sociología do coñecimiento a través de estudar a historia da filosofía, a estas formas en donde partes a historia do pensamento e creas estrategias prácticas. Por aí. Non sei se hai algún libro que é alguma coisa por ali. Cando Sócrates vistió jeans, que era de aquí, é unha novela onde há unha persoa, un adolescente que ten unha serie de problemas e agora no mundo dos filósofos, os filósofos van contando, van dicendo o que eles pensan. En realidad é unha cosa parecida, ¿no? O que tamén podes utilizar eso con filósofos. O que houvese dito Aristóteles, o que houvese dito con filósofos. Platón, o que houvese dito, non sei. Ou, máis creativamente, estrategias que eu teño utilizado. Imagina que tú és unha cadeira e temos de falar do amor. O que diría unha cadeira? Unha persoa na cual te invito moitas cosas. Imagina que tú és unha televisión. O que diría unha televisión? Imagina que tú és como se diz? Caneta. Que diría unha caneta? Por que non? Ou, vamos a actualizar o tema. Microsoft e Linux dirían diferentes cosas sobre o amor? Cual é a vinculación que cría Linux entre o amor dos programas? E cual é a vinculación que cría Microsoft? Vamos a ser creativos con eles. Por ali, ¿no? Cual é a diferencia entre o que diría un smartphone e un telemóvel antigo? Habería diferenzas? E isto é interesante. Vamos a rir, porque eles rirían máis. Ya temos aberto a cuestión. Tina ríe. Mas, non sei se perciberon o meu portuñol, tiveron moitos problemas. Sí. Sim, Gabriela. Falou aí numa questão muito interessante e que eu gostaria de ouvir um bocadinho mais sobre a necessidade de quem faz filosofia para crianças dever ter uma formação filosófica. Gostaria de ouvir falar um bocadinho mais sobre este problema.
A ver, nesse sentido tamén eu falo, mas eu non teño toda a verdad, e nese sentido eu acho que vocês son máis especialistas do que eu. Eu teño visto moitas formações no mundo, mas eu nunca teño feito unha posgraduación en filosofía para crianzas. O sea, nunca teño construído, embora as miñas alumnas queren que façamos alguma coisa, e só eu o que tiña de preguntar a vocês como faço, porque quero facer e como faço, sella que sería máis al revés. Eu acho, de todas formas, no entanto, que temos de ter dúas partes moito importantes. Unha, a práctica, que normalmente nas posgraduações fican prácticas, moitas prácticas, ou seja, non apenas facer unha práctica, un informe e já sabes facer filosofía para crianzas, porque non vas a conseguir, mas normalmente eso fica claro. O problema é a teoría. E o problema de expor a teoría é, temos unha teoría de filosofía para crianzas, non unha filosofía lippmanniana, sino unha teoría de filosofía para crianzas, outros modos de facer filosofía para crianzas. Por qué? Porque vocês saben que un dos problemas de filosofía para crianzas en Lippmann era a contextualización. Entón, llevar Lippmann ás Azores non sempre funciona. Ou, eu sempre falo, tento falar diso, por que non facer unha filosofía para crianzas dentro do mundo das Azores? Por exemplo, con lendas das Azores, con o que vocês ten no Museo de Angra dentro das Azores, no mundo marítimo das Azores. Non sería eso interesante? Entón, vou aí. Práctica, teoría e teoría aplicada. O que podemos facer nós e que Pepe Barrientos en Sevilla non pode facer porque ten de facer outra coisa. Si en España, en Sevilla, é moito coñecida a Semana Santa de Sevilla, é posible que seja moito interesante traballar o pensamento simbólico. Por que? Porque ali a xente vive o pensamento simbólico, mas non é coñecido o que significa eso. Vamos a traballar ese pensamento. Eu estive 3 meses atrás en Cambridge, na Universidade de Cambridge, e eu sempre tiña dito, o pensamento lógico argumental non é suficiente, é preciso outro tipo de razonamiento. Mas se fican en Cambridge, eu comecei a hesitar se os ingleses, se a xente de Inglaterra non eran apenas pensamento lógico argumental, porque son cuadriculados, o sea, probablemente ali seja máis interesante o pensamento crítico, un pouco de pensamento vivencial, ir a tomar cervellas, e esa cosa non vería, sería bon ali, mas probablemente seja máis interesante para esa sociedade traballar ese pensamento. Entón, vamos a concretar, e sobre todo eso, porque non traballamos ese nós, porque os portugueses ou a xente das Azores non faz filosofía para crianzas desde o seu marco, e non apenas traballamos filosofía para crianzas, mas tamén traballamos a riqueza cultural das Azores, que eu acho que é o interesante. Entón, un pouco por aí. Entón, respecto ás formações, eu faría ou enfatizaría eso, fundamentações de historia da filosofía e fundamentações prácticas. As súas alumnas, por aquí há moitas alumnas de posgraduación, por que non facer alguma aplicación dentro da tesis de máster de posgraduación? Non sei se ten, non há ninguna tesis, algún traballo de investigación sobre filosofía para crianzas e cultura azoriana. Sería moito interesante, non apenas para a xente das Azores, mas para toda a xente. É unha cosa innovadora, é unha cosa diferente. Non sei, si... Mais alguma questão? Não? Magda? Ok. Eu quero agradecer enquanto organizadora do evento pelo sim que tivemos logo da sua parte quando fizemos este repto de lançar a ponte, já que estava em Lisboa, vinha cá, e agradecer pela sua comunicação e ver que em muitos aspectos nós estamos a trabalhar numa dimensão, numa orientação certa, porque muitas das coisas que disse vão na linha também daquilo que nós pensamos e daquilo que nós fazemos.
Em relação à aproximação entre filosofia aplicada e filosofia para crianças, eu tinha muitas coisas que gostava de lhe perguntar, mas temos a vida toda pela frente. Mas em relação a este aspecto, e é uma questão que referenciou, que é a dimensão terapêutica, eu peço desculpa, mas não me convenceu com a sua argumentação. E fixei-me naquilo que disse, que o objetivo da filosofia aplicada não é curar ninguém. Mas a verdade é que as pessoas que procuram esta consulta têm um problema, e por isso é que vão à procura, podemos não lhe chamar cura, mas há alguma coisa que elas querem mudar, não é? Portanto, mesmo que para si esteja clara esta diferença, como é que na prática isso se vê, como é que a pessoa percebe que está num espaço diferente, não em psicoterapia, e em termos agora de fundamentação, enquanto académico, falou aí no Walter Cohen e no Eugênio Echeverria, eles aceitam esta proximidade, ou é a sua leitura entre aquilo que eles dizem que é a filosofia para crianças e a filosofia aplicada? A ver, aproximações entre filosofia aplicada e filosofia para crianças. Vou começar pela segunda. Eles concordam ou não concordam? O problema tem sido que nós não conhecíamos uns dos outros. Exprimo o caso de Sevilla. Nós começamos a trabalhar em filosofia aplicada no ano 1999, 2000, ou seja, há 15 anos. E na nossa faculdade havia outra pessoa, José Agüera, que tinha criado esta disciplina de filosofia para crianças. E eu não conhecia a José Agüera. Havia um grupo de investigação de filosofia para crianças na minha faculdade, não na minha universidade, no meu edifício. Estava a trabalhar e nós começamos a trabalhar filosofia para crianças. Assim, um ano, outro ano, como sucede muitas vezes, como acontece muitas vezes na universidade. Tu trabalhas uma coisa, eu trabalho outra, eu não sei o que tu estás a trabalhar, tu não sabes o que eu estou a trabalhar, e passaram 10 anos. Eu consigo 9, 10 anos. Eu consigo a minha vaga a minha posto na minha universidade, e o meu departamento diz: bom, temos de dar esta disciplina a um professor do departamento, do meu departamento, porque este professor tem sido reformado. Eu dizia: bom, que disciplina? Filosofia para crianças, aprender a ser. Eu dizia: como? Ou seja, eu llevo 10 anos a trabalhar num campo muito perto, e estamos na mesma faculdade e ao final no mesmo departamento, e eu não sabia o que estava a fazer. Félix García Morillón, Walter Cohen, a mesma coisa. Ou seja, eles estavam a trabalhar num campo, siguen a trabalhar nesse campo, eu sigo a trabalhar no nosso campo, e não conhecíamos o que estávamos a fazer. O que faço eu? Crio um seminário de filosofia para crianças há 2 anos, invito a García Morillón, falamos. Walter Cohen eu coñezo nun congreso de filosofía para crianças que criou Oscar Bernifier no ano 2008. Ele falou de filosofía para crianças, eu falei de filosofía aplicada. Había as dúas cosas, mas a cuestión é jantar juntos, ou seja, comer juntos, falar de temas juntos. Esa é a cuestión, vir aquí, e entón as redes comienzan a desenvolverse. Entón, e ao final temos un proxecto de investigación, un proxecto onde ficamos gente de filosofía aplicada, gente de... máis grave ainda, Peter Singer, moito coñecido pela ética animal. Eu falo con el, no ano 2011 eu estive en Princeton durante algúns meses e falo de filosofía aplicada. E dix: isto é moito interesante, non coñecía. Falo tamén de filosofía para crianças. Pois sí, é moito interesante, non é o meu campo, mas é moito interesante. Un ano e medio depois vou a Facebook e vejo que non sei onde fica, mas vejo que Peter Singer ten criado con unha profesora de Polonia un proxecto de pensar de como pensan as crianças e quais son as ideas. Eu non vou a dizer: isto é gracias a mí que eu falei con el, non sei, mas há alguma afinidade que depois de falarmos e depois de falar con outra gente ten sido criado. Por tanto, o problema moitas veces é que a vida é tan grande e temos tantas cosas que facer que non nos coñecemos. Eu non sei se
a profesora Magda Costa coñeceu a mí por Jorge Díaz. É posible? No, pelo Facebook. Iso. Entón, de pronto, eu coñecía que había unha posgraduación en Évora, mas eu non sabía que había unha posgraduación aquí de filosofía para crianzas. Entón, o interesante, eu já coñezo a Magda Costa e agora a idea é vamos a facer relações. Tú vas vir a Sevilla e en Porto a varias e mas a cuestión tamén é que moitas veces a xente dentro de filosofía aplicada non sabe o que están a facer outra xente de filosofía aplicada. Por exemplo, en México hai moita coisa de filosofía aplicada e vas ao Congreso Internacional e ninguén sabe o que se está a facer en México. Mas dentro do México eu teño posto en contacto a xente de filosofía aplicada do sur con o norte e agora están a traballar juntos. Entón, moitas veces esa é a cuestión. Segunda cuestión, terapia, educación. Autores que dicen que filosofía aplicada é unha cuestión terapéutica. Eu diría que depende do sentido de terapia. Si decimos que a filosofía aplicada ou a filosofía para crianzas va a curar esquizofrénicos, eu non digo que non posa curar xente con enfermedades mentais, mas non é o seu objetivo. Na miña definición hai unha diferenciación entre cual é o objetivo e o resultado. O objetivo é o que eu pretendo facer e o resultado é o que eu consigo. Ou seja, para mí, como filósofo aplicado, eu non consigo curar a unha persoa, sino que cual é o objetivo? O objetivo dun filósofo, traballar con ideas, desenvolver argumentações, mellorar o pensamento desde a perspectiva lógico-argumental. Mas, cando facemos eso, conseguimos resultados. Por exemplo, que a xente mellore, que a xente resolva os seus problemas ou disolva os seus problemas. Mas eu non estou a buscar eso, eu consigo eso normalmente. Por iso eu faço esta diferenciación. Conseguir unha coisa e o que normalmente recibes. E depois a outra coisa. Moitas veces a academia ten dito, a filosofía aplicada, a filosofía para crianzas é unha filosofía utilitarista. Qual é a grande crítica de eso? O que queren dicer? Cando eu já como fico entre os dois lugares, que o que nós estamos a facer é reintroducir as crianzas e os adultos dentro dunha sociedade neoliberal, capitalista, e a filosofía non ten sido nunca eso. É tudo o contrario, é sacar a xente do capitalismo, do neoliberalismo, e entón conclúen, por tanto, esta filosofía non é unha filosofía auténtica, porque va contra o que é a filosofía, que é ser un moscardón, conseguir sacar a xente. Eu sempre digo, nós non pretendemos nada de utilidade, mas conseguimos resultados, e nós non pretendemos reintroducir as crianzas dentro dunha sociedade neoliberal capitalista, tudo o contrario. O que conseguimos é que eles sexan críticos. Por tanto, é unha filosofía que non é útil para mí. Eu diría, a filosofía aplicada e a filosofía para crianzas non son filosofías útiles, mas son filosofía que consiguen resultados interesantes. Mas unha cosa é conseguir resultados e outra cosa é tentar buscar un resultado. O sea, unha cosa é mediación, por exemplo, onde eu consigo resolver un problema da persoa, e outra cosa é filosofía aplicada, que con a nosa discusión o meu objetivo é discutir, analizar o problema, e o resultado vai ser disolver o problema, mas o objetivo non é ese. Non sei se perciben a diferencia entre objetivo. O que eu tento a facer é filosofía, mas o que eu consigo é felicidade, algunhas veces terapia en algún sentido. É unha matización, mas é moito interesante porque estás a dizer á academia, cuidado, eu estou contigo, estamos juntos, non estamos separados. O problema é teu, que non estás a perceber o que eu tento facer. Dime, Graciela. Gabriela. Ouvi-lo faz-me pensar. É bom.
E acho que poderíamos apontar talvez uma... Eu agora já digo como a Dina, não vou fazer uma pergunta, vou talvez fazer um comentário. Acho que o que acabou de dizer aponta exatamente para a grande diferença entre filosofia para crianças e filosofia aplicada. É que, eu costumo dizer, na filosofia para crianças, nós trabalhamos para daqui a 20 anos. Enquanto que na filosofia aplicada, trabalha para um resultado mais próximo daquele que o foi procurar. E, portanto, se só daqui a 20 anos é que a pessoa tem o seu problema resolvido, ele vai desistir pelo caminho na filosofia aplicada. Enquanto que na filosofia para crianças, o que eu costumo dizer é, isto é uma revolução surda, lenta, que é uma revolução de mentalidades para daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos veremos, os que cá estiverem, o resultado do nosso trabalho. Em filosofia aplicada, é bom que vejam mais rápido. Sí, en gran medida concordo y aliás teño apuntado aquí porque eu acho que é muito interessante. Con unha pequeña matización, imagina que empezamos a traballar con un adolescente e nos queremos resultados de aquí a un ano. Por qué? Porque o que queremos é que ese adolescente seja consciente, por exemplo, das súas compras. Si el sufre, por exemplo, porque non pode ter un smartphone, queremos que non deixe de sufrir dentro de 20 anos, que deixe de sufrir ao final do curso. Mas concordo se, por exemplo, traballamos con infantil. Bueno, non sei se concordo, porque tamén é interesante que cando finalice o ano, a crianza tamén teña diferenzas, non grandes diferenzas, mas que seja diferente esa crianza do que a crianza que non ten seguido o curso de filosofía para crianzas. Concordo que si estás a traballar durante 20 anos, a diferenza é maior, mas esperar 20 anos para ver os resultados de filosofía para crianzas, concordo que van a ser maiores, mas eu quero resultados no primer ano. E a sociedade, os colegios, van a pedir resultados no primer ano, non? Muitas universidades, se non consigues resultados, non sei se van a dar, non sei. Ou igual eu sou moito ambicioso, mas eu quero con resultados, eso, en primer ano. Mas concordo en parte, porque é verdade que alguma coisa... Ao final da sessão. Mais ambiciosa ainda, ou seja... Bem, eu não vou deixar a Gabriela responder a este comentário. Nós vamos dar por finalizada a conferência de abertura. Resta-me agradecer mais uma vez ao professor Barrientos e convido-vos a todos para um pequeno café, uns bolinhos que acho que estão ali à nossa espera ao final da escada, está bem? Podem subir a escada e à esquerda. Voltamos às 11h15, Magda? Sim, voltamos às 11h15 então. Obrigada. Obrigado.